Qual o maior segredo do livro de Apocalipse? Este daí é o assunto do nosso vídeo. Porém, antes de eu começar aqui o nosso estudo, eu gostaria de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é bom e recomenda para outras pessoas também assistirem. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Na realidade, este daqui é o vídeo número 2 de uma série que eu propus apresentar aqui no nosso canal, para ajudar, para abrir o nosso entendimento em relação ao livro de Apocalipse. Qual o maior segredo do livro? Gente, o maior segredo do livro é muito importante você compreender, principalmente por causa das interpretações de cunho preterista. Exatamente o que é isso? O que é o preterismo? Preterismo é um método de interpretação do livro de Apocalipse, onde os intérpretes, eles jogam tudo lá para o passado. São essas pessoas que estão aí nas redes sociais afirmando que Jesus já voltou. Voltou no ano 70 depois de Cristo. Inclusive, segundo eles, o livro do Apocalipse se cumpriu na guerra entre os judeus e os romanos, ali no ano 70 depois de Cristo. São os preteristas radicais. Também existem os parciais preteristas, existe o neoliberalismo teológico, que também é um tipo de preterismo. Os teólogos que interpretam a Bíblia desta forma nova também interpretam, entendendo que tudo já se cumpriu lá no passado. Em oposição ao preterismo, tem o futurismo, o método de interpretação que eu defendo. Em que consiste o futurismo? Nós compreendemos que do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22, o livro está todo para o futuro, ainda vai se cumprir. Mas então vamos lá, qual é o maior segredo do livro de Apocalipse? A primeira dica que eu gostaria de te dar é uma pergunta. Inclusive, se você estiver conversando com um amigo preterista, ou aqui mesmo na plataforma, nos canais preteristas, pergunte para qualquer preterista, seja de qualquer linha que for, quantas cenas do ajuntamento dos pássaros Jesus profetizou, ou Jesus ensinou ali no sermão escatológico. Vamos lá, vamos compreender direitinho isso daí? Para isso eu gostaria muito que você tivesse um exemplar da Bíblia. Eu estou aqui com a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo 17, versículos 35 até o 37. Lucas 17, do versículo 35 até o 37. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as aves. Perceberam a conversa de Jesus com os seus discípulos? O contexto, ele está falando sobre a vinda do Filho do Homem. Ele vai descrevendo tudo o que vai acontecer e os discípulos lhe perguntaram: Senhor, onde? Ele disse: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Neste caso aqui, gente, eu sempre falo aqui no canal que nós precisamos interpretar o sermão profético de Jesus, primeiramente à luz da queda de Jerusalém,
que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Quando ele diz no verso 37, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O corpo é uma referência a Israel das 12 tribos. É uma referência a Jerusalém, a Judéia. Este é o corpo citado por Jesus em Lucas 17, versículo 37. Ali se ajuntarão as águias. As águias é uma referência ao exército romano do primeiro século, com seus estandartes de guerra, que tinham a figura de uma águia imperial. É sobre isso que Jesus está falando em Lucas 17, 37. Pois bem, mas a pergunta do início do nosso vídeo: quantas cenas do ajuntamento das águias Jesus ensinou? O ajuntamento dos pássaros. Porque esta cena aqui, ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, exatamente quando os romanos invadiram Jerusalém, mataram cerca de 1.100.000 judeus. Foi uma grande, triste e lamentável mortandade, onde literalmente as aves de rapinas pousaram sobre os cadáveres. Depois em casa você vê na íntegra, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 20 até o versículo 24. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alinhar a profecia. Como que é alinhar a profecia? Eu já te mostrei a fala de Jesus, já te mostrei onde se cumpriu. Agora nós precisamos saber a origem dessa profecia. E depois, em terceira instância, nós vamos ver a profecia de Jesus sobre o ajuntamento das aves, como aparece no livro de Apocalipse. Então são 3 passos: a origem, que eu já vou te mostrar a origem, o cumprimento ali no primeiro século, no ano 70, e depois nós vamos ver a mesma cena como está no livro de Apocalipse, tá ok? Vamos lá? Para nós compreendermos o maior segredo do livro de Apocalipse. A origem dessa fala de Jesus está em Deuteronômio, capítulo 28, versos 26 e o verso também 25, para ficar melhor a nossa compreensão. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhados por todos os reinos da terra, e o teu cadáver será por comida a todas as aves do céu, e os animais da terra, e ninguém os espantará. Deus está falando, se Israel se mantiver firme aos seus estatutos, às suas leis, bênçãos vão cair sobre eles. Porém, nesses versos que eu li para vocês, que é o 28, capítulo 28, verso 25 e 26 de Deuteronômio, Deus está falando que se eles se desviarem dos estatutos, das leis do Senhor, eles seriam espalhados entre as nações, entre os reinos, e os cadáveres literalmente iam cair no solo, e os pássaros, as aves de rapina, estariam devorando os corpos dos judeus, que era o maior sinal de maldição da parte de Deus, era não permitir nem que os corpos fossem sepultados. É isso que Deus está falando aqui neste versículo. Lá em Lucas 17, 37, Jesus pegou esta fala do Pai, esta fala aqui que Moisés transmitiu ao povo, bem como em Mateus 24, verso 28, no Evangelho Sinótico, Jesus também fala: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Pois bem, nós temos a cena
Nós temos a origem, que é Deuteronômio 28, 25 e 26. Inclusive, eu gostaria de ler só mais um versículo para vocês, ainda em Deuteronômio, que é o versículo 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Ok. Alguns intérpretes da Bíblia pensavam que esta palavra de Deus, ela teria se cumprido com a Assíria. Outros pensaram que se cumpriu com os babilônicos, bem como os gregos, enfim, porque Israel várias vezes foi levado em cativeiro, várias vezes sofreu punições. Mas aqui, gente, estudos mais profundos chegaram à conclusão, os estudiosos chegaram à conclusão que Deus está tratando aqui, falando aqui do cerco romano do ano 70 depois de Cristo, onde Jesus confirmou lá no Novo Testamento. Então vamos recapitular. A origem, Deuteronômio 28, 25, 26. O primeiro cumprimento, ano 70 depois de Cristo, onde os romanos foram vitoriosos e Jerusalém perdeu a guerra e as aves de rapina literalmente pousaram sobre os cadáveres de mais de 1 milhão de judeus, 1.100.000 judeus aproximadamente. Agora, para nós alinharmos a profecia, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 até o 21. Eu não vou ler o texto todo para o vídeo não ficar muito longo, mas depois você lê em casa, tá ok? Apocalipse 19, do 17 ao 21. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. Versículo 20 para finalizar. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É a cena do ajuntamento das aves. Aí eu volto à pergunta do início do nosso vídeo. Quantas cenas do ajuntamento das águias Jesus ensinou, Jesus profetizou no seu discurso apocalíptico? Gente, nenhum preterista responde a essa pergunta quando você pede para eles a quantidade das cenas. Mas vamos lá, vamos alinhar a profecia. Você viu comigo na origem, você viu comigo o cumprimento no ano 70, onde as vítimas do exército romano que foram devorados pelos pássaros foram os judeus. Porém, lá no livro de Apocalipse, quem está sendo devorado é o exército da besta, que é morto, e uma coalizão de nações que vem junto com a besta para pelejarem contra o cavaleiro do cavalo branco. Observou que, apesar de ser a mesma cena, mas não tem como levar o Apocalipse de João para o ano 70 depois de Cristo? Alguns preteristas tentam explicar Apocalipse 19, do 15 ao 21. Alguns dizem, olha, mas esta cena aí foram os pagãos que, depois do segundo, terceiro e quarto século, guerreavam contra os cristãos. Não tem nada disso no texto.
Até porque os discípulos, lá em Lucas 17, 37, perguntaram a Jesus onde ia acontecer. Outra explicação de cunho preterista é que eles acreditam que aqui o texto está falando da queda do Império Romano lá no quinto século, quando mesmo guerreou contra as tribos bárbaras. Mas aí volta a pergunta: quantas cenas do ajuntamento das aves Jesus citou no sermão profético, ensinou, profetizou no sermão profético? Essa é a pergunta que nenhum dos preteristas sabem responder. Então, gente, o objetivo aqui do nosso vídeo é mostrar que o Apocalipse de João, ele não tem nada a ver com a queda de Jerusalém no ano 70. O cerco de Jerusalém não foi o cumprimento do Apocalipse de João, não tem relação. Basta você analisar a cena, que é o ajuntamento dos pássaros, e tentar levar para o cerco. Isto é impossível dentro de uma lógica, de uma hermenêutica. Mas nós sabemos muito bem que a profecia ali ela está em duplo cumprimento. E eu peço a você, dê uma olhadinha no vídeo número 1 também. Por que motivo? Porque existe a origem, existe um cumprimento no primeiro século, e depois a mesma profecia, ela se cumpre, ela aparece, ela é reproduzida no livro de Apocalipse, trazendo o ápice da profecia. Sendo assim, gente, não se deve acreditar no preterismo. No mais, eu quero agradecer a você por estar vendo este vídeo aqui no nosso canal. Se gostou, deixa o seu joinha. E como sempre digo a todos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser, para nós alinharmos as profecias.